Amém? Glória a Jesus. Eu quero falar sobre libertação e o texto que eu quero trabalhar está no Salmo 142, versículo 7. Olha, a Fátima Reis comprou. Uhul, será uma bênção. É isso aí, Fátima. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 142, versículo de número 7. Eu quero falar sobre a libertação é um processo. Se você puder escrever, escreva. Se você está anotando, anote. A libertação é um processo. É um texto que eu sempre abordo, sempre ministro. Talvez você já deva ter me visto pregar neste salmo. E eu sempre trabalho a questão da cura da alma, das emoções, dentro do que eu chamo do psicoteológico, né? Eu vejo tanta gente hoje confundindo a exposição da palavra, a dissertação bíblica, e entrando em seara que não buscou conhecimento, não estudou para tal. Então a gente vai ver muita gente dizendo ser porque estudou sobre um assunto, mas muitas vezes patinando, porque eu respeito muito a área da psicologia, eu respeito muito os profissionais da área de humanas, e quando eles alinham com o propósito do reino, então é um negócio tremendo. Eu não sou um psicólogo, eu não sou da turma da psicanálise, nada contra, também nada a favor, no que tange a querer entrar numa seara que eu não tenho, digamos assim, know-how, competência. Mas eu entendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele fala lá no verso 12, que ele compara a palavra de Deus como uma espada afiada de 2 gumes. Depois você pesquisa o que vem a ser essa expressão espada afiada de 2 gumes, né? O que era o 2 gumes? Né? Como é que o Império Romano e a visão que se fala, e logo me vem à mente o Império Romano, como é que eles trabalhavam com espadas de 2 gumes, né? Que ela tinha duplo ataque, áreas específicas, né? E o escritor aos Hebreus, ele compara a palavra de Deus como espada afiada de 2 gumes, que penetra, então é de forma simultânea, em que imperceptível aos olhos humanos, incompreensível dentro da razão ou da lógica ou da ciência. Como é que pode penetrar até a divisão da alma e do espírito? E por que eu estou dizendo isso? Porque por melhor que seja a formação, a capacidade de um profissional na área de humanas, que mergulhou e tem entendimento, independente da corrente que ele segue, né? Seja ela a chamada positiva, seja ela da teoria de fulano, beltrano, mas nenhum profissional, por melhor que ele seja e mais habilitado, ele consegue saber onde termina a alma e começa o espírito. Aonde termina o espírito começa a alma. Nenhum profissional tem essa capacidade, tem esse poder, a palavra de Deus tem. Então, a gente celebra profissionais na área de humanas, mas a gente entende que existem níveis de libertação, que a área de humanas, ela alinha a psique humana, ela alinha a estrutura psicológica, né? Resgata a partir do que a pessoa que passa por uma pressão psicológica, por uma dor, por um trauma, e até mesmo por síndromes que são desencadeadas pelas pressões da vida, é a partir do que a pessoa quer, e não com que o profissional, melhor que ele seja, ele não tem êxito na chamada terapia, né? E todo esse processo ligado à psique humana. O êxito só acontece quando aquele que está doente, ele reconhece e decide querer ajuda, cura, mudança, enfim. E por que eu estou dando essa longa abordagem? Porque o texto que eu quero trabalhar com vocês está falando do processo da libertação. Por muito tempo a gente foi ensinado
que libertação é quando alguém cai possesso de uma entidade demoníaca, que não é errado. Mas à luz da palavra e com a compreensão bíblica, a libertação ela vai para além do que a gente possa compreender sobre libertação. Quando eu falo libertação é um processo, eu estou também trazendo a possessão demoníaca. Eu estou também abordando o impacto espiritual quando luz e trevas se encontram. Reino da luz e trevas. E o que é o reino da luz se encontrando com o império das trevas? É o duelo físico, territorial, aonde o ambiente da verdade vai expelir a obra do engano, logo a possessão. Logo as entidades que dominam mentes e emoções têm que se manifestar e bater em retirada. É bem verdade que na obra da libertação nem todos caem em possessão demoníaca. Existem níveis de entidades que trabalham dentro do campo racional, dentro do intelecto, dentro da vida de iniquidade, onde a pessoa não se sensibiliza, onde a pessoa não é uma mente vulnerável para ou aberta para o poder da palavra, trabalha o campo da mente, né? A mente petrificada, a mente enrijecida. Então existem níveis da libertação que a gente não pode fechar o pacote e achar que libertação é apenas o sai, ali, aqui, agora. Ok, até aí, tudo bem. Eu costumo dizer que libertação ou possessão demoníaca, num culto de libertação, em um retiro, em um encontro com Deus, é necessário. Então, qual é a diferença do processo da libertação com aquela possessão aqui e agora? Eu costumo comparar a dor de cabeça que alguém tem e a libertação chega no culto, na libertação, no culto da libertação, chega então um analgésico. Toma o remédio aqui e agora, passa a dor. É a libertação aqui e agora, fronte, a batalha. Agora, quando a gente vive o processo da libertação, nós entendemos que o remédio para sanar a dor não é suficiente. Por que não é? Porque o inimigo das nossas almas trabalha sempre com uma base chamada farejar, ao derredor. Ao derredor não é o círculo como a gente logo imagina. Ao derredor, que está lá registrado na carta de Pedro, a primeira carta no capítulo 5, verso 8, é rastro, é seguir pisadas, caminhadas. Então vai para além do que a gente imagina sobre opressão e possessão. Eu vou falar isso daqui a pouco sobre o que é opressão e o que é possessão. Voltando ao processo da libertação, a gente precisa ampliar nosso entendimento sobre o que é a obra da libertação. Então não é apenas alguém que se manifesta, uma entidade manietando, prendendo a mente de alguém, as emoções, e isso acontece por meio de pactos, acontece por obra de iniquidade, acontece por uma vida pregressa, uma vida de não rendição, uma vida de não tomar decisão, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então há todo esse contexto. Se você resumir, você que é intercessor, você que é libertador, você que trabalha no campo de oração, você que trabalha dentro desse contexto, você que é alguém que vive dentro desse contexto que eu estou me referindo, e até mesmo você que não, mas é um servo de Deus, uma serva de Deus, sabe do que eu estou falando, você precisa compreender que nós não podemos fechar questão que libertação é a manifestação de pessoas possessas. Não. Eu acabei de dizer aqui, para você que acabou de chegar na live, que existem pessoas que nunca vão cair possessas, mas têm um comportamento de um satanás ambulante. Fala mal de todo mundo, é malévolo, cobiça a mulher do próximo, trabalha sempre de forma meticulosa para ver o mal reinar, não tem amor, não tem vida com Deus, não tem o fruto do Espírito, vive uma vida dissoluta. Ora, se você entender isso, você rompe a barreira de achar que
libertação é apenas o que te mostraram, o que nos ensinaram. E aí você cai na real de entender que tem muita gente que precisa viver o processo da libertação. Quem são essas pessoas? Eu e você, aleluia. Porque a pessoa bendita do Espírito Santo, que está conosco, que é selo da promessa, que foi enviado pela palavra de Yeshua, de não nos deixar órfãos, como consolador, como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que vai trabalhar em nós a obra da regeneração. E o que é a obra da regeneração? O que é contínuo, o que é a vida em Deus, todos os dias, segunda a sexta. Então, se alguém cai em processo, sai no nome de Jesus. Eu comparo como um analgésico. Qual é o remédio que você toma para passar essa dor de cabeça, para passar esse mal-estar, essa enxaqueca? Você tem um remédio paliativo, você tem algo, né? Você tem. Agora, por que é que essa dor de cabeça ela está frequente? Então é aqui que entra o processo da libertação pela palavra. É a causa e o efeito. É ir na raiz porque é que a dor de cabeça se manifestou. Eu estou conjecturando para você compreender. Então, se o processo da libertação não se resume ao que nós estamos acostumados a ver, ou crescemos achando que era apenas isso, eu convido você a ler comigo o Salmo 142, a partir do verso de número 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças e louve o teu nome, pois os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Salmo de Davi. Salmo de Davi em um momento de opróbrio, de vergonha, um momento de guerra dentro do seio da sua família, um momento de muita vergonha exposta, Satanás triunfando, espírito de rebelião dentro da sua própria casa. É um dos salmos do seu lamento, no chamado pior dia da história de Davi. E ele é claro quando ele identifica qual é o processo da sua libertação. Ele diz assim: tira a minha alma. Ele não diz tira o meu espírito e muito menos tira o meu corpo. A alma aqui, eu quero fazer um link com o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando define o que é batalha espiritual. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá? Depois a gente volta para o Salmo 142. Tá tudo bem aí, Pire? Já? Tá comigo aqui? Filhão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Se você me permite, vamos lá. Vamos descorrer o texto. Aqui, ó. Gálatas, depois da carta aos Coríntios. Ó. Chegamos. Olha aqui, ó. Depois da segunda carta aos Coríntios. Gálatas 5, verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sozinho. Peter tá ligado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 17. Porque a carne, grifa aí se você pode grifar. Você pode sublinhar o versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito. Note que o espírito aqui é com E maiúsculo, E maiúsculo. Está falando da pessoa do Espírito Santo que está conosco. Não é o espírito humano que habita na matéria, o espírito de vida que está na matéria. Está falando da pessoa do Espírito Santo. Há uma luta contra o espírito. E que carne é essa? Que guerreia, que se opõe,
É uma milícia, é uma batalha contínua. Que carne é essa? É essa matéria? Não. Está ligado aos 5 sentidos humanos, que tem a ver com sentimentos, emoções, vontades. Logo, eu me refiro à alma, eu me refiro à psique humana, eu me refiro à mente. Carne aqui está ligado a sentimentos, vontades, decisões, emoções. Então, deixa eu terminar só o versículo 17, que nos aponta com esse entendimento. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, ou o que bem convier, ou o que desejam. Então, volte para o Salmo 142, verso 7, sobre o processo da libertação. Nosso maior adversário nessa vida não é o diabo. Eu não estou falando do nosso maior adversário espiritual. O adversário da igreja é Satanás e seus anjos. Mas o nosso maior oponente nessa vida são as nossas vontades, nossos sentimentos, emoções, a partir de uma alma que não se curva ou não se abre para viver o processo da libertação. Jesus, em Mateus 26, versículo 41, se você está anotando, anote. Ele está orando no Getsêmani por 3 horas, dividido em turnos de 1 hora, e por 3 horas ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Chega um tempo que ele diz a Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne, emoções, sentimentos e vontade, alma, mente, psique, na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Esse espírito agora é o espírito que habita em mim, que veio de Deus, que é a vida em movimento, o sopro de vida, que sopra na matéria e ela se torna alma vivente. Então veja que a guerra que o Espírito Santo guerreia contra minhas emoções, a minha carne, é para ser a base de ligação, de me religar à minha base original, que é o mundo espiritual, a partir da minha libertação. Ok? O Salmo 142, verso 7, nos diz assim: tira a minha alma do cárcere, pois é assim que nós enfrentamos as guerras territoriais, geracionais, ambientes, lugares, pessoas, situações que a gente não quer passar. A gente não está pronto para passar. A gente evidencia tantos atropelos, tantos desdobramentos, tantas mazelas. A gente vai vivendo, vai lutando. E uma coisa que a gente precisa compreender, e eu quero te dar aqui algumas chaves, e uma delas é: nunca busque libertação a partir de um sentimento de vitimização. É uma linguagem muito comum hoje, né? Ela se torna até uma linguagem muito coloquial. Vitimização. O que é vitimizar-se para ser liberto? É sempre trabalhar que o que você está, o que você vive, foi porque alguém, porque fulano, porque isso. Não busque mais culpados. Não entre numa linha em que você sempre vai ter que justificar comportamento, queda, nunca a partir de uma consciência em Deus, e sim pelo mal que alguém fez a você. Se você quer a libertação à luz da Bíblia, a Bíblia por si só estabelece um processo. E uma das primeiras chaves da libertação bíblica é tirar você da condição de vítima de pessoas, dos outros, do sistema, de qualquer bolha, de qualquer ordem demoníaca, das trevas, de onde você veio, o que fizeram. Eu não estou responsabilizando você, eu não estou comprando briga de A ou B, eu estou certificando você que a libertação que a palavra de Deus produz na vida do homem vai fazê-lo entender que por mais que jogaram ele naquele cárcere, abusaram, lesaram,
quem te jogou, quem te pisou, quem te persegue, não tem poder de te libertar, a não ser que uma consciência pura, como Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo, mantenha-se com uma consciência pura. Ou seja, o que é a consciência pura? Por mais que eu não escolha nascer, eu colho no meu presente decisões lá atrás que provocaram muitas derrotas, eu preciso de libertação. Então, eu sou como Davi hoje, e você precisa ter esse entendimento. Tira a minha alma da prisão. Davi não diz, eu estou aqui por causa de Absalão, eu estou aqui porque eu guardo tanta mazela, eu estou aqui porque eu estou guardando muito ódio, eu sou um pai bom, eu fui um rei exemplar, me traíram, não resolve. Você só alimenta espíritos que te atacaram nessa área. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser a base da libertação, porque ela é o exame de alta imagem para ir na raiz da dor que tem feito no nascedouro desse mal, irradiar dor para o corpo, dor de cabeça, dor disso. Não é assim que a ciência trabalha, não é assim que os médicos hoje eles trabalham, eles fazem o chamado check-up. Libertação como processo à luz da Bíblia é o check-up. É o check-up. Eu não estou descredenciando a libertação aqui e agora. Mas quantas pessoas você conhece que caem endemoniadas e a vida delas é uma rodoviária de demônios? É como uma pista de pouso e decolagem de um aeroporto. Por quê? Porque é como uma pista de pouso e decolagem. Se não houver a torre de controle para dar a direção, a hora de decolar, a hora de aterrissar, fica uma bagunça. Que torre é essa? A torre chamada Espírito Santo. Por isso que a carne não quer o governo do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo produz na minha e na sua vida, nesse processo da libertação, é fazer com que você tenha a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? A mente de Cristo eu resumo para você em uma frase. A mente de Cristo é o governo total e pleno do Espírito Santo em minha vida. Ter a mente de Cristo é ter o governo total e pleno do Espírito Santo em minha vida. É por isso que Davi diz, tira a minha alma da prisão. E ele está falando para quem? Para o Deus que sonda, para o Deus que esquadrinha, para o Deus que vê onde roupa de grife pode esconder, óculos, acessórios, lugares e ambientes podem esconder. Aquele que sonda, ele dá um zoom e ele vai. Por que ele vai? Porque houve a segunda chave que eu quero lhe ensinar. Houve alguém que confessou. Confissão é uma arma poderosíssima no mundo espiritual. Nunca omita erros. Nunca omita a responsabilidade de outrem. Nunca negocie verdade, ainda que a verdade contraponha você. Eu sei que eu estou falando para mim mesmo. Estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Ok? Davi, ele vive esse princípio da confissão. Tira a minha alma da prisão. Ele não diz assim, tira a minha alma desse marasmo, tire a minha alma dessa inércia. Ele é enfático para dizer, tira, e ela se encontra como alguém aprisionado, como um preso em cadeia. A linguagem que ele usa é uma linguagem muito propícia, ele se vê aprisionado. O que é essa segunda chave chamada confissão? Quando você confessa aquilo que está em oculto,
quando você torna público aquilo que está te matando por dentro. Seja fetiche, desejo exacerbado, seja situações que você não consegue dominar, ok? Você precisa tornar público. Para quem? Com o primeiro passo na oração. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo que guerreia contra o Espírito, e o Espírito guerreia contra a carne, e agora ambos se opõem entre si para que não façais o que quereis. Quando você confessa, o Espírito Santo ganha a guerra, e agora ele governa o teu modo de pensar, e agora você começa a ter ações que vão chamar a existência a libertação, e é o que ocorre com Davi. A terceira chave, ele diz assim: para que eu dê graças, para que eu rende graças, para que eu louve, para que eu celebre o teu nome. Então vejam que ele não quer dar um testemunho que foi liberto apenas. Ele não quer dar um testemunho que antes estava assim e agora está assado. Ele tem um alvo. Me tira deste cárcere para que eu louve a ti, não mais no automático. Não mais porque eu sou tangedor, sou salmista, sou cantor, mas que eu esteja liberto, porque quando eu louvar o teu nome, haverá um testemunho da tua graça, do teu favor na terra. Preste atenção, você está com a tua Bíblia aberta? Salmo 142, verso 7, olha o que está escrito: tira a minha alma da prisão ou do cárcere, para que eu louve o teu nome, para que eu dê graças ao teu nome. Aí ele diz: pois os justos me rodearão. Mas ele está cercado de injustos. O que ele mais está tendo ao seu redor é tanta gente se revelando o coração, né? Existem tempos de processo da nossa vida que a gente enfrenta decepções com pessoas. Quem já não enfrentou alguém que você pensou que estava com você, uma amizade, trabalho, alguém que você apostava ali, ou firmava, posso contar, e no dia que você precisou, ninguém está isento das decepções, ninguém está imune a isso, mas preste atenção, ele diz assim: os justos vão me rodear. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque tem algo no processo da libertação que Deus faz uma limpa à nossa volta de pessoas que não querem libertação, não se abrem para o ensino, para o discipulado, para a convivência em comunidade, em pastoreio, em família de fé, estão, mas não estão, querem a partir dos seus desejos e não do que o Espírito quer moldar em nós. E muitas vezes Deus faz com que, E quem são os justos? Os que desejam praticar a justiça do reino, os que anseiam praticar. Todos nós somos pecadores, todos nós somos limitados, todos nós vivemos a essência da queda do homem, mas tem uma coisa chamada graça salvadora, que quando o homem percebe que a graça de Deus é maior que todas as nossas dores e guerras, nós rompemos com essas barreiras. E é aqui que eu vou caminhando para o final para consolidar esse entendimento do processo da libertação. Ele identifica que é o campo da alma, ele confessa e ele profetiza. É a terceira chave. Os justos vão me rodear. Então Deus começa a colocar o que de fato é o escudo da libertação. Deus começa a trabalhar pessoas ajustadas que vão lhe moldar nesse processo. É por isso que um adúltero, ele, ao viver a obra da libertação, Deus corta o ciclo do adultério em que ele estava. O beberrão, o cachaceiro, o homicida, Deus corta. Eu já vi muitos testemunhos de homens que saíram das drogas, e a gente poderia enumerar, que se sentiam habilitados a voltar do lugar de onde vieram. E por algumas vezes eu fui alguém discipulando alguém, dizendo: você não está pronto, não é agora. Não, mas eu tenho uma missão, o que Deus fez por mim, eu tenho que ir lá, voltar e resgatar. E de fato é assim. No evangelismo estratégico, quem tem mais êxito para evangelizar?
pessoas que viveram aquele mesmo perfil de comportamento. É óbvio, entende a linguagem, conhece todo o contexto de desejos e vontades, porque veio emergindo. Agora presta atenção, se não houver processo da libertação, você pode voltar para o esgoto com a vontade de evangelizar, mas sem a armadura de Deus. E sem a armadura de Deus, você é uma presa fácil a ser alvejado com aquilo que você foi liberto e com aquilo que você está aprendendo a viver todos os dias sem aquilo, sem situações que lhe prendiam, que tornaram sua vida cativa em vícios, ciclos viciosos que alimentavam demônios. Então, olha o que ele está profetizando. Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar pessoas, os justos vão me rodear. O princípio da comunhão é isso aí só. Sem discipulado fica igual árvore sem raiz. Eu acredito nisto, né? Eu acredito nisso. Os justos vão me rodear. Então ele profetiza porque já basta o peso que a gente carrega em nós mesmos. Já basta as nossas dores. Chega de alimentar a sua alma lidando com pessoas que elas vão retroalimentar fracasso, retroalimentar pecado, retroalimentar. Para! Deixa eu falar uma coisa que eu sempre ensino: não atrapalhe o que Deus está fazendo. Eu não estou chamando demônio, diabo, estou falando para você, não atrapalhe o que Deus está fazendo. O que é não atrapalhar? Se você não atrapalhar, você já está ajudando. Então, comece a profetizar que Deus vai colocar do seu lado homens e mulheres que vão lhe startar para o propósito, lhe startar para o teu crescimento espiritual, lhe startar para o seu crescimento de vida com Deus. Ok? É o homem casado entendendo que ele, por mais que seja conhecido pelos amigos solteiros, Deus vai colocar homens casados, fiéis às suas esposas. É um exemplo prático, ok? É alguém que precisa e tem desejo de ter vida de oração. Deus vai colocar sempre você no círculo de oração, na intercessão, sempre. É assim o trabalhar de Deus. Por isso que a gente não pode abrir mão da vida em comunidade, a vida em família, o corpo de Cristo, a igreja local, ok? E por último ele diz assim: pois me fizestes bem. O bem aqui é a libertação. O que é libertar? Tirar. Tira-me do cárcere. Liberta-me. E o que é o processo da libertação? Irmãos, aonde o impacto da libertação ocorre? No campo da alma. Pois o espírito está pronto. Não se liberta espírito de vida que habita na matéria. Liberta-se a alma. Mudança de entendimento. Quebra de paradigma pelo poder da palavra. Romanos 12:2. O que é renovação da mente? Troca de informações. A troca de informações cria cultura. E quando você contrapõe a cultura do que você aprendeu, do que você vivia, e a palavra vai trazendo informações novas, logo você atrai a cultura do céu na terra. Então, o ápice da libertação pela palavra é alguém que está manifestando o reino de Deus aos homens. E agora você está pronto para ser um libertador, um intercessor, alguém que Deus levantou para fazer a diferença. Por isso, eu reivindico da parte do Senhor bálsamo sobre o teu coração. Eu chamo a existência que nenhum dardo inflamado vai paralisar sua vida cristã, sua vida de fé. Eu não sei em que processo do caminho da libertação você se encontra. Eu não sei em que fase você está, mas eu quero lhe assegurar que Deus vai te levantar. Os justos vão rodear você. É o testemunho que você dará. E você será alguém grato, como o salmista está dizendo: pois me fizestes bem, tu me libertaste. Faça isso. Não abra mão do que está pronto, do que é teu por direito.
herdado em Cristo Jesus na cruz, pois a obra da libertação tem a ver com Jesus. Eu termino citando o texto do livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu termino porque nós vamos levantar um clamor. Você que fez a oração, colocou seus pedidos aqui nos grupos, você que está na jornada da intercessão, você que faz parte dos nossos grupos, não só da jornada, mas todos os grupos, do grupo da Angelologia, Armadura de Deus, você que faz parte dos canais do Telegram, aqui no Instagram, você que me segue, você que está aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar não apenas por você, mas eu vou orar com você. Ok? Amanhã é meu aniversário. Amém? Ficando mais novinho, para a glória e honra do nome de Jesus. Bonito demais. Está aqui o Pedrão. Muito aleluia. bonito, Glória a Deus. O Azaf está ali. Nós estamos de férias, em família. Deus usou um casal de pastores e nos deu passagem aérea. Nos abençoou assim de uma maneira. E nós chegamos aqui na América, com estadia, com tudo, para a glória e honra do nome de Jesus. Isso não tem preço, né? Se fosse de nós mesmos, nós não teríamos condições para estar. Há 40 dias eu estive aqui pregando, né, na América. Eu venho muito à América ministrar, e Deus sempre nos dá a graça de termos amigos e irmãos. Eu estou hospedado na casa de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, um casal que Deus levantou, e eu digo que eles são os meus pastores aqui na América. Cobrem a minha vida, a vida da minha família aqui, porque são homens de Deus. Eu quero levantar um altar de gratidão, Senhor, pela vida do pastor Euclides e da pastora Elda, né? Porque são um casal de Deus. A Sol, de Pia, essa galera que a gente ama, o Davison, a Érica, todos os irmãos da IBP, né? Isso, IBP, Glória a Jesus. Prepare aí esse momento para a gente orar, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Obrigado pelas felicitações aqui, tá bom? Vamos orar. Você que está com a oração nos grupos aqui, vamos orar. Agora deixa, como eu sempre pergunto, se você entendeu ou recebeu essa palavra, escreva aqui uma palavra que defina. Se você recebeu, se você compreendeu. Enquanto o Piri está chegando aqui, e o Azaf, se você entendeu, escreva amém, entendi, glória a Deus. Vamos lá. Gratidão é a palavra. Recebi, glória a Jesus. Vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor. Faltam 2 minutos para meia-noite, horário de Brasil. Aqui na América faltam 2 minutos para as 11. Vamos lá. Isso. Glória a Jesus. O Senhor é bom, gente. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Chora bababá. Rei bababá. Urabacandarabachá. Aruicá. Urabababachá. Querido e bondoso Jesus, sim, o Cristo de Deus, o Emanuel, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, Yeshua, Jesus de Nazaré, amado de nossas almas.
no qual temos a alegria no amado, no qual nele encontramos descanso, o centro de tudo que há, aquele que todas as coisas existem e subsistem por ele, por meio dele e para ele, aquele que é a primícia dos que dormem, Cordeiro de Deus, aquele que é da ordem do sumo sacerdote, Melquisedeque, bispo das nossas almas, advogado fiel, majestoso em seus feitos, grandioso nas obras, que nenhum homem pode dizer que tem o poder para fazer se não for ele. Aquele que Estevão, sendo apedrejado, viu os céus abertos e o Filho do Homem à destra, em pé. Oh glória! É a ti que eu recorro, Jesus. É a ti que eu clamo, unindo a minha fé com os meus irmãos nesta live, unindo a minha fé de oração, de unidade de propósito, de intercessão, pois interceder é pôr-se no lugar de alguém, é romper com toda dor, com toda guerra somatizada, pressão que somos levados pela vida humana, pela vida cíclica humana, lutando contra guerras geracionais, declarando em tempo presente que a graça nos alcançou e nenhuma obra da maldição da lei pode governar nossa vida. Todo momento chamando a existência do poder que há no nome de Jesus e declarando quem é Jesus e o poder que há no seu sangue. Vivendo guerras na mente e pedindo a proteção, o capacete da salvação, nas emoções a couraça da justiça, o escudo da fé, clamando agora por homens e mulheres que estão alinhadas ao propósito, outros não, outros vivendo crises de fé, de chamado, outros decidindo abandonar ou já abandonaram, ou vivendo a dúvida, o dardo da dúvida pegou, lutando contra guerras de libertação, que a gente poderia enumerar, mas tu o sabes. Eu estou aqui de posse dos grupos e tantos pedidos de oração. Eu vou enumerar sobre áreas: cura de laudo médico, câncer, área emocional. Eu coloco diante de ti a família enlutada, eu coloco diante de ti a família que está sofrendo uma perseguição. Agora, no colégio, luta por cargos, luta por situações. Eu oro agora. Eu apresento diante de Yeshua, o Mashiach, essa guerra que esse pastor está vivenciando, essa guerra que esse homem de Deus está vivendo, essa mulher de Deus, no ministério, no chamado profético, no dom, na área da intercessão. Eu clamo por uma intervenção. Eu coloco a minha causa de hoje, que sofri um bombardeio hoje à tarde. Eu quero colocar diante de ti. Tu me conheces. Tu sabes que eu sou um homem de Deus, apesar das minhas limitações. E ninguém deve a ninguém porque quer, quando há temor do Senhor. E eu não tenho nada a esconder a ninguém. E eu te apresento essa causa que tenho na justiça dos homens. Nunca foi da minha alçada lesar, roubar ninguém. Mas todos nós passamos por fases terríveis na vida. E eu quero unir a minha fé com os meus irmãos para te apresentar a causa do Colégio Átrio. Intervenha com o milagre. Pois o Senhor Jesus ensinou que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu nunca me eximi em pagar. Houve momentos que eu não paguei. Busquei acordo.
E por que oro assim? Ensinando a alguém aqui a confessar, a denunciar, para não ficar refém da mão de demônios. Eu te peço, Espírito Santo, entre em ação. Eu te peço, amigo Espírito Santo, tu conheces a minha casa, tu conheces a esposa que eu tenho, os filhos que o Senhor nos deu. Eu te apresento essa causa e essa afronta. Eu te apresento, Espírito Santo, porque as pessoas julgam-nos pela aparência. O mundo nos odeia. A visão que o mundo e o sistema têm é que pastor tem dinheiro. E quando se deparam com a vida de um missionário, ficam enfurecidos, porque eu estou quebrando a estatística do que eles acham que é. E pregam sobre tolerância religiosa, sobre tantas coisas, só para o lado deles. Quando o assunto é verdade, ficam possessos. Eu os coloco diante do Senhor. Eu coloco você, meu irmão, que está passando uma batalha. Eu coloco você que está passando uma área difícil, como eu estou vendo aqui nos grupos. Estou orando agora, eu oro agora, eu oro agora. Vem com o teu milagre, vem com a tua graça, vem com a tua resposta. Vai dando de espada agora em todo nível de ataque que veio para matar esse profeta, veio para trazer desespero nessa casa, veio para roubar a paz e a alegria. Espírito Santo, eu reivindico agora um milagre e um cessar-fogo agora nesta causa, nesta área, nessa situação que estamos enfrentando, cada um na sua guerra, cada um na sua batalha, mas todos firmes em um propósito, todos firmes em um propósito, servir a Deus na verdade da palavra. Ó Deus, e aqui eu despeço-me dentro desse contexto de oração, orando, já te agradecendo, pois a tua palavra nos recomenda que toda palavra de oração, ela tem que terminar com ações de graças. E as ações de graças que nós vamos fazer aqui é a antecipação por fé da causa resolvida. Então comece a agradecer a causa resolvida. E eu quero agradecer a causa deferida, do que é justo a ser pago lá no Colégio Átrio. A minha causa. Eu não sei qual é a causa dos meus irmãos aqui, mas eu quero te ensinar. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer. Comece a agradecer o milagre. O milagre. O milagre. O milagre. O glória. Ramandaxere babababa. Tira a nossa alma da prisão, para que a gente louve o teu nome, pois os justos nos rodearão, porque o Senhor tem nos feito bem. É essa palavra que nós terminamos. Eu quero te agradecer pela cura, pela libertação, pela porta aberta, pela paz no meio dessa batalha, pelo sono que nós teremos, em o nome de Jesus. Amém. Escreva amém aqui, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Yeshua. Aleluia. Vamos lá. Ore por mim, pela minha casa, ore pela minha família. Amanhã é meu aniversário. Hoje, né? Já é meia-noite? É no horário do Brasil. Yeah. Galera, embora. Gente, dê muito parabéns. Você é um homem de Deus. Eu tenho oportunidade. Eu quero dizer que na live, posso falar, pai? Deixa eu me dar esse gap. Esse gap. Yeah. Eu sou a cópia do meu pai, gente. Tá doido? Cadê o Eu Azar? quero dizer, vem cá, Azar, vem cá. Vocês não têm noção, mas eu tenho uma referência dentro de casa e fora dela. Você que está aqui e não sabe como você chegou aqui, você está seguindo um homem de Deus. Você está seguindo um pai de família. Você está seguindo um homem íntegro.
está seguindo um rapaz, um rapaz não, mas uma pessoa que conhece a voz do Espírito Santo. Rapaz, Pedro, É o senhor novo, esquece. Mas eu sou muito fã do meu pai e é tão bom ver pessoas que reconhecem aquilo que meu pai carrega, aquilo que ele carrega no espírito. Então, que privilégio eu tenho de ver e honrado de ser o filho do meu pai. Então, gente, Miqueias Oliveira não é só um pregador, não é só um pastor, não é só um pai, mas também ele é uma pessoa que sabe ser filho. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai e não tenho vergonha de dizer que amo pra caramba, amo demais. Sou fã, melhor pai do mundo, esquece, desculpa, mas é o melhor, é o melhor. Esse tem um coração nobre como ninguém, tem um coração puro. Meu pai tem um coração puro. Para aqueles que conhecem, sabem. Para aqueles que vêm de longe, acham que é outra coisa, mas meu pai, ele é puro no Senhor. Então eu sou muito grato ao coração do meu pai. Quero ser grato a Deus pela sua vida. Amém, pai. amém. Por o Senhor ter me enviado para as nações. Estou me segurando para não chorar. Ah, meu pai, não faz isso, tá doido. Senão Cadê o Wade? Mais tarde a gente vai chorar junto, esquece. Mas eu sou fruto de vocês, sou fruto da árvore de vocês. Hoje eu tô aqui em Dallas estudando, tendo a oportunidade de estudar aquilo que eu sempre falei, né, pai, que eu ia ser pastor. Sempre falei que... Meu pai falou, Pedro, você tem certeza, cara? Pô, mano, pastor sofre. Fica ligado, escolhe medicina, outra parada. Falei, pai, Deus falou comigo. Uma mensagem passou por mim. E, gente, é uma verdade. O fruto de uma árvore boa é essa, né? Isso é sinal que o meu pai, pô, cara, não... Pô, ele pregou primeiro em casa pra... Tá ligado? Então, a árvore deu muito certo. Então, gente, é isso, meu pai, parabéns. Um novo tempo, o coração do Senhor é nobre. Amém. E muitos anos de vida. Você não pode ficar de fora da conferência, cara. Você vai ficar de fora. Se eu vou fazer de tudo pra estar lá, pai. Amém? Sim, em nome de Jesus. Vambora, gente. Ó, segue a página da conferência. Mundo Espiritual Conference 25. Esteja com a gente, vai ser incrível. Azaf, chega aí. Glória a Deus. Fala aqui, o papai aqui pra galera. Cadê o Azaf? Aqui, ó. Vem cá, desse lado aqui, ó. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Olha ele aí. Meu Deus. E aí, gente, tudo bom? Tranquilo? Pai Senhor, tô aqui com esse homem de Deus, que é minha referência em tudo. Eu amo muito esse cara. Não por ele ser um pai só, mas por ser uma figura de crente, uma figura que eu me espelho. O que ele prega é o que ele vive. E muitas pessoas acham que é fácil, mas não é. Tem muito jejum e tem muita oração, né, pai? Amém. E eu me espelho muito no Senhor. Quero louvar a Deus pelo seu nome, Rapaz, pela sua vida. Vocês armaram isso hoje aqui? Não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda vai fazer várias coisas na sua vida. E eu quero dizer que eu sempre vou estar do seu lado, pai. Amém. Você é minha referência. E nós te amamos, né, mano? Muito, tá louco. Demais. Muita coisa. Amém. Curti a live. Tamo junto, gente. Amo vocês. Meu Deus. Está apenas começando os trabalhos. As do nosso comemorações. aniversário. Obrigado por tudo, gente. Shalom. A live vai ficar no meu canal no YouTube, não é isso? PR Miqueias Oliveira. Já corra lá e se inscreva se você não é inscrito no meu canal. Essa live, se ela falou com você, vamos pro canal do YouTube. Beijo no coração. Até a próxima live. Inscrição da conferência Mundo Espiritual Conference 4 de outubro. Vamos juntos. Shalom.